Então, você veja, o Bolsonaro usa a bandeira do Brasil e se diz um patriota, mas ele vende a Amazônia, vende as nossas riquezas, as nossas riquezas naturais, né? Ou seja, coloca o Brasil de forma subserviente junto ao Concerto Internacional das Nações. O país não é convidado para o G7, como aconteceu agora. Ou seja, então uma série ele faz uma propaganda de algo que ele não é. Então, para derrotar um momento nefasto como esse, porque não é um momento de direita. O Brasil pós-redemocratização, e eu acho que isso é bom para a democracia, ele viveu momentos em que a esquerda governou e que também os setores neoliberais governaram. O governo Fernando Henrique foi caracterizado pelas políticas neoliberais, o do Lula por uma maior participação do Estado, políticas sociais, mas você convivia num ambiente civilizado, né? Eram divergências políticas. O que a gente tem visto hoje com o governo Bolsonaro é a violência política, né? Que ela é típica do fascismo, né? Ou seja, então eu discordo do meu adversário, eu tento destruir o meu adversário, né? Então, por exemplo, eu persigo e violento gays, né? Eu acho que o problema do Brasil é porque os nordestinos são um estorvo para o Brasil, o problema dos negros, a pandemia, ou seja, vacina, eu questiono se ela tem alguma eficácia ou não. E esse tipo de coisa que são ideias, né, que surgem, né, com esse tipo de governo, como eu disse, características não apenas de direita, mas até uma característica mesmo fascistizante, eu diria. Então, nesse momento, eu tenho que unir todo mundo. Imagina, não só os partidos comunistas, ou não só a esquerda, que seria muito pequena, mas unir esses amplos setores nacionais, mesmo que entre eles haja divergências de opiniões do campo da política econômica, das políticas sociais, mas todos eles têm que estar unidos em torno de um objetivo maior. Qual é? É garantir que o Estado brasileiro seja um Estado laico. Nós não podemos ser um Estado dirigido por uma religião qualquer que seja. Nós precisamos garantir que haja o pleno Estado democrático de direito. Nós precisamos reconstruir a indústria brasileira. Então, tudo isso não pode ser uma obra, vamos dizer, de um partido ou outro isoladamente. Eu acho que vamos ter que unir um campo muito amplo no Brasil, incluindo os comunistas, incluindo setores de centro, incluindo setores até de centro-direita em algum momento, mas que são setores comprometidos, né, com a democracia, com a Constituição, porque eu acho que é isso que está sendo ameaçado hoje. Watson, você falou aí da utilização do símbolo nacional por parte, sobretudo, da direita, né? A direita se utiliza das cores do Brasil, da bandeira do Brasil, mas você não acha que isso se deve um pouco ao fato de que houve um período aí, sobretudo o período que o PT, né, governou, em que, às vezes, predominava nas manifestações do partido, nas manifestações do governo, a bandeira do partido, ao invés da bandeira do Brasil? Você não acha que houve aí uma espécie de reação patriótica legítima a esse tipo de postura também do PT? Não, eu acho que não. Eu acho que o PT cometeu muitos erros nas experiências de governo que ele teve. Mas eu tenho certeza que a ex-presidenta Dilma, ela foi golpeada não pelos seus erros, ela foi golpeada pelo aquilo que ela teve de acertos, né? Os seus erros foram muitos, mas ela foi golpeada exatamente naquilo que ela teve de acerto, né? Que é reafirmar a questão da soberania nacional, reafirmar uma política de preço na Petrobras diferente dessa, reafirmar um Estado laico, reafirmar o direito à saúde pública, e que isso tudo incomodou muito a direita. Ou seja, não é, Dário, a história do Brasil, a todo momento que você tem governos que tentam reafirmar a soberania nacional, o desenvolvimento nacional, os interesses verdadeiros da nação, surge uma cantilena já desde Vargas, né? Vargas, quando fez isso, você tinha o Lacerda, né? Que ficou acusando Vargas o tempo todo de corruptos, não sei o quê. Esse era o discurso. Como agora, né? Ou seja, o problema do Brasil, o Brasil vai virar uma Venezuela. O Brasil está dirigido pelos comunistas, é vermelho. Isso é conversa fiada. Ou seja, com o governo Lula, os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro. Os empresários nunca ganharam tanto dinheiro. Nunca se teve tanta relação com os Estados. A relação do presidente naquela época, o Lula, com o Obama, é muito mais avançada do que a reunião hoje das relações do Bolsonaro com o Biden. A relação que o Brasil tinha na Europa era outra. Então, não existia ameaça comunista. Isso é o mesmo que a marcha da família com Deus
em 64 fazia, TFP, os integralistas, tem uma ameaça comunista pairando no ar. É porque a elite brasileira ela é muito tacanha, ela não consegue enxergar a necessidade de ver, por exemplo, a juventude pobre, favelada da periferia, acesso a uma faculdade de medicina, acesso a uma faculdade de direito, de engenharia, numa faculdade pública federal. Ela não consegue entender que quando você tem uma política de valorização do salário mínimo, como se tinha, você vai fazer com que o empregado da sua empresa, ele, por vezes, vai ter hábitos de consumo iguais aos seus. Ou seja, você tem uma sociedade que ela usufrui de uma mobilidade social.